Você estava rolando as redes sociais. Normal. Igual todo dia. Aí apareceu um vídeo, sem explicação, sem contexto. Só uma rua vazia, silêncio total e uma legenda escrita à mão. Dia 3. Ninguém mais passa aqui. Você parou o dedo. Assistiu de novo. E uma coisa estranha aconteceu no seu peito. Não foi medo exatamente. Foi reconhecimento. Foi aquela sensação de que você já sabe, no fundo, o que acontece quando a tecnologia some e sobra só a distância entre uma casa e outra. Porque você mora na roça. Ou pensa em morar. Ou conhece alguém que mora. E você sabe que 2 quilômetros de estrada de terra, sem sinal, sem internet, sem ninguém passando, podem ser a coisa mais silenciosa e mais pesada do mundo quando você não sabe se o vizinho está bem. Ninguém te ensinou isso. Você aprendeu a plantar, a criar bicho, a resolver o que quebra com o que tem. Mas quando a coisa aperta de verdade, quando o celular não pega, quando a estrada fecha, quando faz 3 dias que nenhuma alma passa, o que você faz? É exatamente isso que a gente vai conversar hoje. Existe um jeito. Antigo, simples, sem bateria nenhuma. Um jeito que os velhos carregavam como se carrega faca no cinto, sempre à mão. E que cria entre vizinhos um laço que nenhum aplicativo do mundo consegue imitar. Fica até o final. Porque uma das coisas que você vai ouvir aqui pode no dia certo salvar uma vida. Talvez a sua. A primeira coisa que você precisa entender é a seguinte: comunicação não é tecnologia. Comunicação é intenção. É o gesto de dizer ao outro que você existe, que você está bem, que você se lembra dele. E na roça, esse gesto assume formas que a cidade esqueceu há muito tempo. A primeira forma se chama rotina visível. Pense nisso. Quando você acende a luz da varanda toda manhã, seu vizinho sabe que você está bem. Quando o fumaço da sua cozinha sobe antes das 7 da manhã, alguém à distância percebe que o dia começou normalmente para você. Quando a porteira está aberta no horário que sempre está, existe uma mensagem sendo enviada sem que uma única palavra precise ser dita. Isso é comunicação por rotina. E ela funciona porque pressupõe um combinado. Você e seu vizinho, num bate-papo qualquer, num domingo de visita, precisam estabelecer esses sinais juntos. Decidem. Se a minha lona azul estiver estendida no varal às 8 da manhã, estou bem. Se não estiver, algo aconteceu. Se eu acender a lanterna 3 vezes na direção do seu sítio depois do anoitecer, preciso de ajuda. Parece simples demais? É simples mesmo. E é exatamente por isso que funciona. Não depende de bateria. Não depende de sinal. Não depende de ninguém na cidade te atendendo do outro lado. Depende só de 2 vizinhos que se respeitam e que decidiram cuidar um do outro. Mas atenção, esse sistema só funciona se houver consistência. Você precisa manter a rotina todos os dias, porque no dia em que você esquecer de abrir a porteira no horário ou de acender a luz, seu vizinho vai se preocupar e vai vir até você, o que, aliás, não é de jeito nenhum um problema. A segunda forma de se conectar sem tecnologia é uma das mais antigas e mais subestimadas: o combinado de visita regular. Não é visita quando dá, não é visita quando lembra, é visita com hora marcada, com dia fixo, com compromisso real. Toda terça-feira de tarde, você vai até a casa do vizinho. Todo sábado de manhã, ele vem até a sua. Isso não é socialização. Isso é sistema de segurança. Isso é protocolo de verificação de vida. Quando o seu Benedito não aparece na sexta, você sabe imediatamente que algo está errado. Você não precisa de nenhum aplicativo para te avisar. A própria ausência te avisa. E você vai até lá. Com um pão que sobrou, com um pretexto qualquer, mas você vai. E esse gesto, simples assim, pode fazer toda a diferença para alguém que está passando mal sozinho, que caiu, que está com febre, que está precisando de alguém. Fique atento a isso. Quando você estabelece uma rotina de visita, você cria expectativa mútua. E expectativa mútua é uma das formas mais poderosas de cuidado que existe entre pessoas que moram isoladas. Agora, existe uma terceira forma de comunicação que poucos lembram, mas que merece toda a sua atenção. É o uso de sinais físicos combinados, e não estou falando de tecnologia nenhuma. Estou falando de bandeirinhas, de tecidos coloridos, de espelhos e de fumaça. Os índios faziam isso.
Os tropeiros faziam isso. Os fazendeiros de antigamente faziam isso. E funciona perfeitamente até hoje. Você e seu vizinho podem combinar o seguinte: um pedaço de tecido vermelho pendurado na cerca significa preciso de ajuda, venha logo. Um tecido branco significa estou bem, mas quero conversar. Nenhum tecido no lugar combinado significa tudo normal. Se quiser ir mais longe, um espelho refletindo o sol em direção ao sítio do vizinho 3 vezes seguidas pode ser um chamado de emergência que, enxergado a até quilômetros de distância, num dia de céu aberto. Parece coisa de filme de aventura? Não é. É sabedoria prática. É o tipo de coisa que salva a vida quando o celular não tem sinal e o carro não quer ligar. O combinado precisa ser feito pessoalmente, com calma, com os dois entendendo bem cada sinal. Escreva em papel se precisar. Cole na parede da cozinha, porque na hora do sufoco a memória falha e o papel não. Você ainda está aqui? Bem, porque o que vem agora é a parte que mais gente ignora, e é a parte que faz toda a diferença quando as coisas saem do controle. A 4ª forma de conexão é a mais humana de todas, a rede de recados. Mesmo sem telefone e sem internet, existe uma comunicação que flui naturalmente pela roça. É o caminhão do gás que passa toda quinzena. É o senhor que vende verduras de porta em porta. É o mototaxista que atende às chamadas do posto. É a criança que passa na estrada a caminho da escola. Essas pessoas são mensageiras naturais. E você pode usar isso de forma intencional. Se você precisa avisar o vizinho de algo, mas não pode ir até lá, você espera o caminhão do gás passar. E pede: quando o senhor passar lá no sítio do Benedito, faz o favor de avisar que eu tenho mantimento para deixar para ele? Esse recado chega. Sempre chega. Porque na roça, favor não pesa. Favor é moeda de troca natural, entre pessoas que dependem umas das outras para sobreviver. Mas para isso funcionar, você precisa conhecer essas pessoas. Precisa saber os nomes. Precisa ter criado um relacionamento de confiança antes que a necessidade apareça. Porque quem pede favor para estranho fica na dependência da boa vontade do momento. Quem pede favor para conhecido fica na certeza do compromisso cumprido. Então, da próxima vez que o caminhão parar na sua casa, não apenas pague o botijão e feche a porta. Pergunte o nome. Ofereça um copo d'água. Conte uma coisa pequena sobre sua vida. Deixe que ele conte uma também. Esse investimento de 5 minutos vai valer ouro no dia em que você precisar de um recado entregue com urgência. Existe ainda uma 5ª forma, que é menos conhecida, mas que tem um poder imenso de criar comunidade mesmo à distância: o dia de mutirão. Mutirão é quando os vizinhos se reúnem para fazer um trabalho grande juntos. Limpar um pasto, construir um cercado, colher uma roça antes da chuva chegar. Na prática, o mutirão resolve um problema, mas o que ele cria, na verdade, é algo muito maior. Ele cria uma teia de obrigações mútuas, de reciprocidade, de pertencimento. Quando você ajuda o vizinho a colher o milho dele num sábado, você não está apenas economizando o trabalho dele. Você está dizendo: quando você precisar de mim, eu estarei aqui. E ele sabe disso. E você sabe que ele sabe. E esse conhecimento compartilhado é a cola mais resistente que existe entre pessoas que vivem isoladas. Você não precisa de internet para organizar um mutirão. Você precisa de uma visita pessoal e de uma data marcada. É só isso. Mas atenção, mutirão funciona quando há reciprocidade. Quando um vizinho sempre oferece e nunca recebe, a rede começa a enfraquecer. Quando outro sempre recebe e nunca oferece, a rede se rompe. O equilíbrio é sagrado. Cuide dele. Agora, vou te contar a coisa mais importante de tudo o que foi dito até aqui. A coisa que une todas essas formas de comunicação. A coisa sem a qual nenhuma delas funciona de verdade. É a conversa presencial com profundidade. Não é a visita rápida de bater e ir embora. É a visita em que você senta, aceita o café, ouve a história que o vizinho quer contar, mesmo que já tenha ouvido antes. É a visita em que você faz uma pergunta genuína. Como você está passando? O que está te preocupando? Tem precisado de alguma coisa? Essas perguntas simples fazem algo que nenhuma tecnologia consegue fazer. Elas dizem ao outro que ele importa. Que você veio não por obrigação, não por protocolo,
mas porque realmente se preocupa com o que acontece na vida dele. E quando alguém sabe que importa para outro, algo muda nele. Ele resiste mais. Ele pede ajuda antes de estar no limite. Ele cuida de si mesmo com mais atenção, porque existe alguém que vai notar se ele não estiver bem. Isso é conexão real, e ela não precisa de Wi-Fi. Ela precisa só de presença. Antes de encerrar, deixa eu te lembrar de algo que você provavelmente já sabe, mas que é fácil de esquecer no ritmo acelerado do dia a dia mesmo na roça. Os laços que você constrói com seus vizinhos nos dias comuns são os únicos que vão te salvar nos dias difíceis. Não adianta aparecer na porta do vizinho pedindo socorro num momento de crise se você passou meses sem trocar uma palavra com ele. A confiança não se constrói na emergência. Ela se constrói na rotina, no café dividido, no galho que você cortou da cerca dele sem precisar ser pedido, no queijo que você trouxe sem motivo nenhum, numa tarde de quinta-feira. São essas pequenas coisas, invisíveis e constantes, que criam a rede. E é essa rede que, no dia mais difícil da sua vida, vai aparecer do outro lado da estrada, de lanterna na mão, pronta para ajudar. Você mora na roça ou pensa em morar. Você sabe o que é o silêncio de uma madrugada sem vizinho por perto. E agora você sabe também que esse silêncio não precisa ser solidão. Ele pode ser paz, porque você construiu, tijolo a tijolo, uma rede de pessoas que cuida de você, sem depender de bateria, de sinal ou de aplicativo nenhum. Se este roteiro te ajudou a pensar diferente sobre como você se relaciona com quem mora perto de você, então ele cumpriu o seu papel. Se quiser continuar aprendendo sobre vida simples, autonomia no campo e sabedoria prática para quem vive ou quer viver na roça, se inscreve neste canal agora. Ativa o sininho, porque toda semana tem conteúdo novo, feito com cuidado para quem escolheu uma vida mais próxima da terra e das pessoas de verdade. Até a próxima.